para encerrar nossa jornada, nós gostaríamos de fazer aqui uma pequena provocação com você. Como está o espaço dentro de você hoje? Tem espaço para respirar? Tem espaço para observar? Esse silêncio está suficiente para escutar mesmo, não só o outro, mas a sua própria essência? Os seus próprios ruídos internos? Né? Como é que está o seu espaço interno com você mesmo? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano. Eu estou com a minha parceira Alexandra Fogatti. Se você nos acompanha por aqui, você viu a nossa última série que foi sobre os quatro elementos da natureza, né? Mas o que pouca gente sabe é que existe um quinto elemento, é isso mesmo, um quinto elemento da natureza que é essencial. Ficou curioso? Mas antes da gente seguir, deixa o seu like, né? Curte aí, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que muita gente não sabe desse elemento que a gente vai falar. Então, bora lá? Ao longo dessa série, né, nós conhecemos os quatro grandes forças, né, da natureza, que a gente chama dos quatro elementos, né? Então, simbolicamente refletidas em nós, né, nos nossos temperamentos. Então, a terra, a água, o fogo e o ar, vimos que cada um deles representa aspectos importantes da nossa personalidade, né, dos nossos relacionamentos, da forma como que trabalhamos e do nosso processo de desenvolvimento humano, né? Mas ao estudarmos diferentes tradições filosóficas, espirituais e culturais, nós percebemos que muitas delas falam sobre um quinto elemento. É um elemento que não pode ser visto, que não pode ser tocado, que não possui forma, mas está presente em absolutamente tudo. Esse elemento, ele recebe nomes diferentes conforme a tradição. Na filosofia grega antiga, né, Aristóteles, né, ele chamava esse elemento de éter, que é a substância mais sutil associada ao mundo celeste e que é incorruptível. Na tradição do yoga, da Ayurveda, ele é conhecido como Akasha, palavra em sânscrito que significa espaço, vastidão, ou aquilo que oferece lugar para que todas as coisas existam. Em algumas tradições orientais, que são mais antigas, né, também é conhecido como o espaço ou elemento do vazio. Não no sentido da ausência, mas sim de potência, né? É o campo onde toda manifestação pode acontecer, pode surgir, né? Na tradição hindu, esse elemento é considerado o primeiro dos cinco. É o primeiro dos grandes elementos. E é através dele que derivam os outros, os demais, né? O ar, o fogo, a água e a terra. Em diferentes escolas esotéricas e espiritualistas, o éter também aparece como um princípio sutil que conecta toda a vida. Então, algumas correntes associam ao campo vital, outras à consciência, outras ainda ao princípio espiritual que permeia toda a criação. E no espiritismo, embora o termo éter não seja utilizado com esse significado, né, nós encontramos a ideia do fluido cósmico universal, descrito por Allan Kardec como a matéria primitiva da qual derivam todas as formas materiais e espirituais. Então, e aqui é importante destacar que essa não é uma equivalência direta com a caixa, mas há uma aproximação, né, simbólica feita por alguns estudiosos. Já na física moderna, o antigo conceito de éter luminífero foi abandonado. A ciência trabalha hoje com conceitos como campos quânticos ou vácuo quântico, que não devem ser confundidos com o éter das tradições filosóficas e espirituais. Então, perceba que nós estamos falando de linguagens diferentes. Cada tradição procura explicar aspectos da realidade, né, a partir dos seus próprios métodos e objetivos. Então, cada um dentro daquilo que conhece, dentro daquilo que estuda, né? E hoje, o nosso olhar será voltado para o significado simbólico e espiritual do éter, como ferramenta de autoconhecimento e expansão da consciência, né, Chan? É isso mesmo. Então, sobre a perspectiva espiritual, o éter não é apenas um elemento, né? Ele é o espaço que todos os outros elementos se expressem. Uhum. Então, se a terra sustenta, a água nutre, o fogo transforma, o ar movimenta, o éter contém. Ele representa esse campo onde toda a vida acontece. E aí nós podemos imaginar, né, que o éter como um silêncio
que permite que a música exista, esse espaço, sabe? A tela em branco, por exemplo, que vai receber a pintura, ela é um espaço para o artista. O espaço entre as notas que dá sentido à melodia. Eu fiquei pensando sobre isso, como aprofundo, né? O céu onde as nuvens passam sem jamais serem aprisionadas. Então, uma forma simples, né? Talvez uma metáfora, para trazer um pouco mais de clareza sobre o éter, se você pensar numa xícara, uma xícara cheia de chá até a borda. Se ela está completamente cheia, não vai ter espaço, não vai caber mais nada nela, né? Então, para receber algo novo, um aprendizado, um sentimento, uma cura, primeiro a xícara precisa ser um espaço vazio. O éter é o ato de sustentar essa xícara interna, totalmente desobstruída, esse espaço. Então, da mesma forma, o éter ele vai simbolizar o espaço interior onde pensamos, onde temos emoções, impulsos, experiências, onde tudo surge, se transforma e também desaparecem. E aí, se você pensar no universo, né? Simbolicamente, o universo ele é inteiro, ele manifesta uma inteligência dinâmica. Então, vamos lá, as estrelas elas nascem, evoluem e se transformam no tempo delas lá, milhares de anos. As galáxias, elas vão se formando, se organizam. A vida, ela emerge em diferentes formas. Então, o espaço entre os planetas, a galáxia, os fluidos cósmicos estão acontecendo o tempo inteiro, né? E tudo isso é éter, tudo isso tem éter, né? O éter é a representação desse campo de possibilidades onde a criação acontece continuamente. Então, ele não se cria sozinho, mas ele permite que a criação aconteça. Por isso, um espaço vazio que você disse, né? E aí, se a gente for trazer o éter para o corpo humano, né, Alessandra? A gente pode pensar na tradição, do Ayurveda, por exemplo. A Ayurveda vê que o éter ele manifesta-se simbolicamente nos espaços do corpo. Mas a medicina chinesa também vê dessa maneira, né? Esses espaços. Então, são, por exemplo, as cavidades, os intervalos, os canais por onde a vida circula, os órgãos que são oco, as veias e artérias que são oca para passar, né, o fluido. Então, nós podemos ampliar essa ideia e perceber que o nosso organismo, ele depende de espaços para funcionar. Se não tiver o espaço, como é que vai passar alguma coisa nova, né? Então, os pulmões, eles precisam, por exemplo, se expandir para receber o ar. As nossas articulações, elas necessitam de mobilidade, do líquido sinovial, do espaço para ter a mobilidade. As células, elas se comunicam por meio de um ambiente extracelular. Então, sem espaço, não há movimento, e sem movimento, não há vida. Nosso corpo está enrijecido sem tudo isso. Então, assim, o éter nos lembra que a existência ele não depende apenas da matéria, mas também do espaço que permite a matéria organizar-se, não é mesmo? E como é que é então o éter na mente humana? Né? Já que ele é esse elemento que não é palpável, né? Não é visto, não é concreto, né? Não é possível de manipular e de pegar, né? Então, na mente, o éter ele pode ser compreendido como a capacidade de consciência, né? Assim como a gente trouxe ali nas diversas tradições que estudam sobre esse elemento. Né? Então, ele é o espaço interno onde nós percebemos que os nossos pensamentos, sem nos confundirmos completamente com eles. Então, lembra, você não é o seu pensamento, né? Você consegue dissociar, né, uma coisa da outra. Então, nós, quando desenvolvemos esse espaço de observação, surge uma pequena pausa entre o estímulo e a resposta. E é nessa pausa que nasce a liberdade. A liberdade de escolher, de refletir, né, de agir com mais consciência, né? Porque se eu não tenho esse espaço, o que está acontecendo? Eu estou simplesmente vivendo no automático. Eu estou projetando tudo aquilo que a minha mente está elaborando, está imaginando, né? Então eu não
Se eu não faço essa pausa, se eu não tenho esse momento de reflexão, eu estou simplesmente agindo, né, conforme os meus pensamentos. Por isso, muitas práticas contemplativas valorizam o silêncio, né, a respiração e a meditação. Então, não é para eliminar os pensamentos, né? Então, às vezes, quando as pessoas são convidadas a meditar, elas acham que tem que simplesmente parar de pensar. Isso é impossível, porque a nossa mente foi criada para pensar, né? O nosso cérebro é uma máquina que não para nunca. Né? Ele está sempre ativo, sempre atuando, e ele não pode parar, porque essa é a função dele, né? Então, o objetivo não é para eliminar os pensamentos, mas sim ampliar o espaço interno que nos permite observá-los, né? Dar essa pausa entre o que eu estou pensando e de que forma que eu estou agindo, né? E aí vamos ampliar um pouquinho mais, né, essa discussão e trazer o éter para nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, como que é o éter nos relacionamentos? Então, quando trazemos o éter para a convivência humana, ele se manifesta na nossa capacidade de praticar a escuta qualificada. Sem éter nos relacionamentos, nós reagimos sempre na defensiva, né? Então, interrompemos a fala do outro, fazemos julgamentos apressados, né? Ou tentamos consertar a dor alheia imediatamente, né? Simplesmente porque não suportamos o desconforto daquele momento. E aí, já com o éter equilibrado, né, ou com o éter nos relacionamentos, nós criamos um espaço seguro de acolhimento. Então, ouvir alguém sem a urgência de julgar, sem dar conselhos não solicitados, né, sem reagir ao impulso egóico, muitas vezes, né, é talvez uma das formas mais elevadas de praticar o éter na vida real, né, Xô? Sim, o famoso estado de presença, né, para você Perfeito. dar uma resposta adequada, não uma resposta no impulso reativo, né? Por isso, Automática, esse muitas vezes. espaço de tempo tem éter, né, que é onde você vai acessar a informação de uma forma mais equalizada, vamos dizer, né? Porque o equilibrado vai depender muito, então, mais presente. Uhum. E aí, né, se a gente olha atentamente para a natureza, nós vamos ver que toda forma de vida precisa desse espaço para florescer. Então, na natureza, a árvore, ela necessita de um espaço para expandir as suas raízes e a sua copa, né? Sem um espaço, ela fica contida. Um rio, ele precisa de um leito para correr. Se ele não tem, ele não é rio, ele é lago, ele fica contido, né? Uma semente, ela precisa de condições adequadas para poder germinar, os quatro elementos. E da mesma forma, os nossos talentos, relações e projetos, eles também precisam de espaço interno para amadurecer, né? O famoso tempo para que as coisas aconteçam, né? A gestação ela demora 9 meses, né, para o nenê sair. É um tempo que você precisa. Você tem um tempo para elaborar essa gestação, né? O éter também, ele é a integração desses quatro elementos, né? Porque o éter ele não pode substituir nem a terra, nem a água, nem o fogo, nem o ar, porque o éter ele integra. Então, sem a terra, nós não construímos, né? A plantinha não vai crescer, o seu plano não vai ter semente para enraizar dentro de você sem a terra. Sem a água, não vamos sentir. Sem o fogo, você não vai transformar, né? Sem a ação, sem ir, sem sentir, né? E sem o ar nós não vamos compreender, porque está na nossa mente, né? No racional. E sem o éter, nós perdemos a capacidade de perceber como todas essas forças atuam dentro de nós. É ele que vai oferecer a consciência para equilibrá-las, né? Como é importante esse espaço para organizar internamente, não só a nós, o nosso universo, como a natureza, né? Como o planeta todo, como tudo que há. E aí a gente já pode entrar em quais são, né, as características quando a gente não tem o éter presente, né? Quando está faltando o éter, né? Então, essa falta de espaço interior, ela pode manifestar-se como excesso de estímulo. Hoje em dia, né, com o aparelhinho, né, todo mundo conectado com aquele feed ali, né?
só passando o dedinho, rolando e recebendo trocentas mil informações, então sendo estimulado o tempo todo, né? Nós estamos muito, é, a tecnologia está muito presente na nossa vida, né? O tempo todo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Então, esse excesso de estímulo ele é cada vez mais frequente, né? Então, quando ele está presente, a gente tem a dificuldade de silenciar, né? Então, e a mente está constantemente ocupada, a gente acaba sendo incapaz de refletir, né? Então, por quê? Porque não dá tempo, né? As reações são automáticas, né? Então, existe uma perda de conexão consigo mesmo, né? Isso é bastante característico, né? Você começa a sentir um vazio, uma desconexão e você não sabe nem da onde, nem o porquê, né? Então você tem uma sensação de viver apenas no piloto automático, né? E em contrapartida, né, a gente também pode perder o equilíbrio no sentido oposto, né? Com o excesso do éter. E aqui reside um risco sutil, né, no caminho do autoconhecimento. Esse desequilíbrio acontece quando a pessoa busca apenas experiências espirituais, né? E usa a espiritualidade para fugir da realidade. Então a pessoa ela tá, né, sempre querendo viver lá no mundo espiritual, ter experiências espirituais de meditação ou de sentimento mesmo, né? E aí ela tem a dificuldade de ficar aqui no presente, né? De lidar, né, com o material, né, com o físico, né? Então, esse fenômeno na psicologia é chamado de spiritual bypassing, né, ou o atalho espiritual. A pessoa ela afasta-se das responsabilidades concretas, né? Ela usa a ideia de desapego, né, ou de manter a frequência alta para negar os sentimentos legítimos, como a raiva, a tristeza, a dor de um trauma não curado, né? Então, ela tá, ao invés dela olhar, né, para esses traumas, ela tá sempre buscando, né, essas vivências para se afastar, para fugir. Na verdade, acaba sendo uma fuga, né? Então, muitas ideias elevadas, né, mas dificuldade de colocar em prática na Terra. Né? Ela confunde o criar espaço com insensibilidade, com apatia ou com fuga dos conflitos necessários. Ela esquece que o desenvolvimento espiritual não acontece fora da vida cotidiana. Ele se manifesta justamente na pessoa como trabalhamos, né? Cuidamos das pessoas, enfrentamos conflitos, né? Como realizamos as escolhas com o pé no chão, né? Tá? Cultivando o éter, né? No espaço para você escutar, o espaço para você observar, observar as pessoas, observar a natureza, né? Observar as suas próprias reações, é o estado de presença, é o espaço para sentir antes de reagir. Então, algumas práticas, elas favorecem esse desenvolvimento, que hoje estão muito em altas, né? Como, por exemplo, meditação, a yoga, a oração contemplativa, exercícios de respiração, os momentos de silêncio, o contato consciente com a natureza, a escrita reflexiva, psicoterapias e psicanálise, quando favorecem essa autoobservação, há práticas de atenção plena, como mindfulness, né? E aí, eu gostaria de convidar você, que está aí, se você quer criar um pouco desse espaço. Um minutinho vai durar, pode ser? Então vamos lá, eu só queria que você fechasse os seus olhos um pouco, por um instante. Te convido, Lê, vai lá, fecha os olhos por um instantinho. Vamos fazer uma respiração bem profunda. Puxa o ar e solta pela boca. Mais uma vez, inspira, presta atenção nesse ar entrando, se é fácil, se é difícil. Segura, segura, segura e solta. E mais uma vez, inspira, segura e solta. Isso. E abre os seus olhos. Esse pequeno espaço, essa pequena pausa que você abre, você criou um pouco de espaço para o éter fluir, para sua mente se conectar, né? Para você fugir, parar de fugir da realidade e vir para o estado presente. Então, é ampliar essa nossa capacidade mesmo de estar presente em tudo que a gente está fazendo o tempo inteiro.
Então, ao longo dessa série, nós percorremos uma verdadeira jornada, né, Xan? Pelos quatro elementos da natureza e pelos quatro temperamentos humanos. Então, nós descobrimos que a Terra nos ensina sobre estrutura, responsabilidade e construção, que a água nos conecta às emoções, à sensibilidade e aos vínculos afetivos, que o fogo desperta a coragem, a iniciativa, a criatividade e a capacidade de transformação. E compreendemos que o ar amplia nossa consciência através do pensamento, da comunicação, do conhecimento e da liberdade para aprender. Nenhum desses elementos existe isoladamente na natureza. Da mesma forma que nenhum deles atua sozinho dentro de nós, né? Todos convivem em maior ou menor intensidade. E, em determinados momentos da nossa vida, podemos precisar fortalecer a nossa terra para criar estabilidade. Em outros, talvez seja necessário permitir que a água nos ajude a sentir e acolher as nossas emoções. E há também momentos em que precisamos despertar o fogo para agir e transformar. E existem fases em que o ar nos convida a rever nossas crenças, a aprender algo novo e ampliar a nossa percepção da realidade. O autoconhecimento, ele não consiste em descobrir qual elemento somos. Ele consiste em perceber qual deles está predominando naquele momento, né, da nossa caminhada, e qual precisa ser desenvolvido para que exista mais equilíbrio. Porque amadurecer é integrar, é permitir que essas quatro forças trabalhem juntas. E assim como a natureza depende da terra, da água, do fogo e do ar para sustentar a vida, nós também precisamos desses quatro elementos, dessas quatro energias em harmonia para manifestar a nossa essência. E hoje você descobriu que nós temos o quinto elemento, que é a junção de todos eles, né, Chan? Sim, esse quinto elemento é o espaço para que eles possam fluir, né? Para que tudo isso possa fluir harmonicamente. Então, o éter ele nos ensina que evoluir não é se tornar outra pessoa, né? E todos os elementos, mas criar um espaço que percebe quem realmente somos. A gente não tem que mudar nada, né? Nós temos que estar presente para que esses elementos, esses cinco elementos, fluam na nossa vida. Então, na série que nós vimos aqui no canal, se você ainda não viu, veja, por favor, deixe seu like e comente com a gente o que você achou. A firmeza da terra, a sensibilidade da água, a transformação do fogo e a clareza do ar, tudo isso tem éter. O éter é a dimensão que integra todas elas, é esse fluido cósmico. Sabe quando você vê entre os planetas aquele espaço vazio? Ali tem éter, né? Esse fluido cósmico, fluido universal. Eles nos mostra que a verdadeira maturidade, né, o éter, ele não elimina nossas partes, mas ele está harmonizando um campo de presença consciente. E para encerrar nossa jornada, nós gostaríamos de fazer aqui uma pequena provocação com você. Como está o espaço dentro de você hoje? Tem espaço para respirar? Tem espaço para observar? Esse silêncio está suficiente para escutar mesmo, não só o outro, mas a sua própria essência, os seus próprios ruídos internos, né? Como é que está o seu espaço interno com você mesmo? Então, que esse seja o início, né, de uma escolha consciente para você começar a criar esse estado de presença e deixar essa informação, que é o éter, fluir melhor na sua vida, para que você possa fluir melhor nos seus comportamentos, ações, atitudes, desejos na vida. Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o seu joinha aí e até a semana que vem, que nós temos convidados a semana que vem. Obrigada, Que Lê. legal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.